depressão pós-parto ou baby blues. Mulheres que acabaram de ter bebê, após o nascimento do filho, vivem muitos sentimentos. Chora sem motivo aparente, tem uma tristeza inexplicável, mas até que ponto isso é normal? Será que 2 semanas? Será que mais de 2 semanas? Como entender e como saber se eu estou já vivendo um processo de depressão pós-parto? Para responder essas perguntas para nós no vídeo de hoje, a Tatiane Azevedo, psicóloga, está comigo aqui no Tal Mãe Tal Filho. Bem-vindo, Tati! Uma alegria sempre ter você conosco para falar para nós. É normal? Depois da gravidez, quando a criança nasce, no momento ali, quando você está com o recém-nascido no seu colo, saiu do hospital, chegou em casa, começa a vir um turbilhão de sentimentos. Tem horas que é uma tristeza, tem horas que é uma alegria, e aí? É super comum, até 2 semanas a mulher, após o nascimento do bebê, após o parto, é comum que ela sinta esses sentimentos e que aconteça o baby blues. O que acontece nesse período, A mulher ela começa a sentir muito cansaço, uma tristeza, ou seja, um estado de tristeza que não é definido como depressão, É importante falar a respeito disso. Então a mulher ela vai se sentir cansada, ela se sente desmotivada, às vezes até com o choro do bebê, isso gera nela uma vontade de chorar, um sentimento de afastamento da criança, do esposo, enfim. Então 85% das mulheres elas podem viver esse processo, esse momento. Então é comum que aconteça. O que difere da depressão, Então o que seria a depressão pós-parto? A partir do momento em que esse estado de tristeza ele começa a se intensificar, e ele vai ficando cada vez mais intenso, é onde a mulher ela precisa buscar uma ajuda, Ou seja, ela precisa de um psicólogo que vai conseguir ali auxiliar ela nesse momento, num momento tão difícil, Porque a mulher, quando ela passa por esse processo, é um processo até biológico, hormonal, então ela é produzido ali um monte de hormônios, progesterona, enfim, um alto índice, e depois ela sofre uma queda abrupta. E nessa queda abrupta é natural que ela sinta esses sentimentos, essa vontade de chorar e esse cansaço. Então eu acredito que quem é mãe sabe disso, porque esse cansaço, ele de fato, essa privação do sono, que dá um cansaço, eu acho que é um dos pontos mais difíceis nesse início, quando a gente tem um recém-nascido em casa, quando a gente chega em casa, se depara com aquela criança que depende em tudo de nós, depende em tudo da mãe, de uma troca do sono, da alimentação, do banho, e a mãe ali ela se encontra com uma outra realidade que de fato, principalmente primeira viagem, eu acho que isso ainda, as mães de primeira viagem vivem mais essa dificuldade até de encontrar de novo a rota. Talvez por isso causaria, Tati, esse sentimento de tristeza, de estar talvez perdida dentro dessa fase? Isso, é vendido para nós uma imagem de que esse período gestacional é um período de felicidade, de alegria, e realmente ele é. Mas a partir do momento em que a mulher ela começa a se sentir angustiada, se sentir triste, com vontade de chorar, ela pode também se sentir culpada por estar tendo esses sentimentos, Então ela começa a achar que ela não é uma mãe boa, O Winnicott fala sobre isso, fala sobre a mãe suficientemente boa. O que seria isso? Quando nós pensamos que nós temos que ser mães perfeitas e dar conta de tudo, e realmente eu tenho que amar o meu filho. Um outro ponto dentro disso importante também ser falado, que não tem a ver com uma questão de caráter, Não tá ligado a uma questão, a mulher ela não quer dar, A depressão é uma doença. Então, quando uma pessoa ela tá passando ela tá tendo um infarto, como eu vou falar para ela ali, você não pode ficar assim, Supere esse momento, não fique assim, fique alegre, fique feliz. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso. Então, a depressão ela precisa ser vista também como uma doença, porque ela realmente é.
Então, nesse período, é muito comum que as mulheres se sintam culpadas, né? Então, elas acham que elas precisam amamentar, o período de amamentação é muito importante, né? Que seja feito e tudo mais, mas a mulher, ela não tá dando conta naquele momento de conseguir amamentar. Então, quando o Winnicott fala sobre essa mãe suficientemente boa, não é a mãe perfeita, né? É a mãe que ela consegue entender ali o filho, o que ele precisa naquele momento e consegue nesse momento proporcionar meios que vão encaminhar essa criança. Mas como a gente está falando aqui de depressão, a depressão ela acontece, né? Ela é uma doença e ela vai gerar esse sentimento na mãe e não necessariamente ela precisa se sentir culpada por estar tendo essa doença, né? Isso é muito importante porque é o que acontece com as mulheres. Exatamente, eu me recordo até de uma amiga, né, que ao ter o filho, né, que acabou de nascer, e ela foi para casa e aí teve, né, alguns dias uma ajuda necessária, né, teve alguém que pôde ficar com ela durante ali uns 15 dias. E após esse tempo ela se encontrou, só ela, a realidade dela, com os afazeres da casa, com a realidade do filho pequeno, recém-nascido, né, a realidade com o esposo em casa, dando ajuda, também sendo esse suporte, mas também tem os trabalhos, né? Então, trabalhando fora e ela dentro de casa. E aí ela viveu bem isso, bem esse sentimento. Eu lembro de um dia que ela chegou perto de mim e falou assim, Sheila, ela chorava. E ela falava, Sheila, na minha cabeça passa até sentimentos ruins, né? A gente vive sentimentos ruins, assim, de tanto desespero, às vezes um sentimento que você não sabe dar nome, né? Fala, meu Deus, quanta coisa que eu tenho para fazer e me sinto perdida, parece que eu não vou dar conta de cuidar do meu filho. E aí fica com esse sentimento de culpa, até dos sentimentos que vêm, mas que faz parte também desse processo de rotina, e eu acredito que quem está ao redor tem um papel fundamental nessa parte, né, Tati? Com certeza, é a rede de apoio, né? A depressão pós-parto, assim como a depressão clínica, ela tem os seus níveis, né? O leve, o moderado e o grave. Então, a gente precisa também identificar. Essa mãe, ela tá falando sobre pensamentos de morte, ideação suicida, automaticamente eu preciso consultar um psicólogo, eu preciso consultar um psiquiatra para que eu possa auxiliar ela da melhor forma possível. Quando a gente fala de rede de apoio, automaticamente a gente pensa nesse pai, né? Como esse pai pode ajudar essa mãe, né? Sendo ali naquele momento espelho para ela mesma, suporte, né? E não condenar, né? Então, quando eu começo a falar, você tem que dar conta, você tem que ultrapassar esse sentimento de tristeza, eu não estou sendo compreensivo com ela, né? Eu não estou acolhendo a dor dela. Então, esse marido, ele pode dar o suporte acolhendo, né? Buscando ajuda, estando junto, né? Se colocando presente, respeitando também essa mulher nesse momento de tanta fragilidade que ela está vivendo. E se eu vivi, né, uma gestação e aí eu vivi isso na minha realidade do meu primeiro filho, né, e depois eu até tenho vontade de engravidar, mas eu tenho medo, porque eu já consegui superar, né, já passou o tempo, eu fiz um tratamento e graças a Deus tudo certo, meu filho já está grande, só que fica aquele medo de viver novamente essa depressão pós-parto numa segunda ou numa terceira gestação. É comum isso acontecer ou não? Se eu já tive uma vez, será que eu tenho tendência a ter sempre? Não necessariamente, né? Não é porque você teve uma vez que você vai ter uma segunda vez. Quando eu falo que eu não consigo, eu não quero mais porque eu tenho medo, eu tô falando também de um suposto trauma, né? Então eu preciso levar isso a um psicólogo e a começar a trabalhar essa questão, né? Então assim, eu tô com muito medo do que eu vivi lá atrás, naquele passado, né? E eu preciso trabalhar isso para poder enfrentar, para poder superar. Importante falar também sobre a psicose puerperal, né? O que seria isso? Momentos, não é muito falado, mas são momentos diferentes da depressão pós-parto,
mas que a mulher ela começa a ter alucinações, delírios, né? Ela começa a falar muito sobre morte, ela começa a ter pensamentos e ideações suicidas. Então aí é um outro quadro e precisa de um acompanhamento emergencial de um psiquiatra. Já é mais um agravamento da depressão, vamos dizer assim, seriam fases. Tem a fase que é considerada normal, vamos dizer até essas 2 semanas, né, após o nascimento. Depois existe uma observação, se possível uma busca de ajuda, mas existe um agravamento, que seria esse o caso. Exatamente, exatamente. A partir da depressão já precisa ser feita uma intervenção com o psicólogo para que possa acompanhar essa mãe em todo o seu processo, né? E o psicólogo basicamente ali ele vai retirar, quando ele compreende, quando ele se coloca nesse lugar de compreensão com essa mãe, ali já meio que desmistifica todo esse sentimento de culpa que ela sente, né? Que às vezes é impregnado pela família ou ela mesma, né? Ela mesma coloca isso, esse sentimento de que preciso ser perfeita, preciso amar, preciso ali dar todo o cuidado e carinho para a criança. E eu, né? Porque quando uma criança nasce, o cuidado, o olhar é todo voltado para ela, né? E essa mãe pode passar a ser excluída, né? Não ser olhada. Por isso, tão importante a gente falar sobre depressão pós-parto. E ainda retomando a questão do sentimento de culpa, muitas mães se preocupam na hora de viver, falar, ai meu Deus, se eu vier a ter uma depressão pós-parto, o que isso vai influenciar na minha relação com o bebê? Isso vai afetar o meu filho, eu também vou traumatizá-lo, o sentimento que eu tô tendo, né, de desejo de morte, de até mesmo de ficar longe, parece que eu não quero ouvir o choro da criança. Será que eu também estou rejeitando o meu filho? Isso interfere na relação mãe e filho? Eu acompanhei um caso de uma pessoa em que o processo de depressão, o processo de gravidez dela, ela estava com sentimentos de rejeição e esses sentimentos pairavam mesmo. Será que eu vou dar conta de amar o meu filho? Será que eu não amo o meu filho? Será que eu não vou querer, eu não vou aceitar? Será que essa minha relação com ele vai ficar comprometida? E a partir do nascimento, a gente observou uma mudança, né? Um processo inverso disso. Então, assim, não está... isso não é definido, né, de que a relação pai, mãe e filho ali vai ser comprometida, muito pelo contrário. E olha, como a Tati também trouxe já no início do nosso vídeo, né, que em muitos momentos, como é importante, primeiro, a mãe ser olhada. Então, se você tem medo da sua relação ficar prejudicada, se traumatizar o seu filho, né, eu quero dizer para você precisa ser cuidada. Afinal de contas, quem vai cuidar do seu filho é você. E você precisa estar bem para desenvolver esse papel. Você precisa estar bem para cuidar bem do seu filho. Então, não tenha medo no sentido de, estou traumatizando o meu filho, esse sentimento de culpa, né? De pensar que depois lá na frente. Não! Peça a Deus. Peça a graça de Deus, porque esse sentimento, muitas vezes é hormonal, né? Existe uma tendência, existe o temperamento, existem diversos fatores que podem acontecer e até mesmo podem ser surpreendidos, porque existem pessoas que não têm nem quadros de depressão, mas após viver o nascimento e enfrentar toda essa mudança hormonal no corpo e realidade de vida, se deparam diante de uma situação difícil e com um sentimento inexplicável. Mas cuide de você, né? Busque uma rede de apoio, converse com o seu esposo naquilo que você conseguir conversar, naquilo que você conseguir se dizer, né? Estar próximo de pessoas e de coisas que te fazem bem para te ajudar, porque é um tempo de mudança, de uma mudança linda, porque a maternidade ela é linda, mas ela também tem os seus desafios, tem os seus sacrifícios, tem as suas renúncias e tudo isso faz parte do pacote da maternidade. Então, hoje, falando um pouquinho dessa realidade do pós-parto, né, dessa depressão até mesmo que muitas mulheres são acometidas e esse sentimento de tristeza que grande parte das mulheres são acometidas após o nascimento do filho, entender que é um processo também natural e depois, se não for natural, precisa ser acompanhado.
né? E que bem acompanhado a coisa se soluciona rapidamente, né, Tati? É uma questão de engrenagem, a vida vai se engrenando e a gente vai se encontrando novamente na realidade a qual Deus nos confia, na realidade de educadora, de mãe, de formadora, de esposa, e é assim que Deus, se Deus te deu, né, essa possibilidade, essa graça de ser mãe, Ele também vai te dar a graça e vai te dar pessoas. Busque pessoas que te ajudem, porque isso é fundamental. Exatamente, não se recolha, né? Não se sinta, porque a maternidade ela é solitária, né? Ela tende a ser muito solitária. Então busque ajuda, converse com pessoas que já foram mães, que já passaram por esse processo, com pessoas que estão passando por esse processo. Não tenha vergonha, isso é muito importante. E nos nossos tempos atuais, gente, tem tantos grupos de mães e isso ajuda muito. É muito legal. Você que é mãe, né, busque entrar num grupo bacana de mães, que de fato te ajude, troque experiências. Isso vai desmistificando muitas coisas e percebendo que muitas mulheres e muitas mães vivem a mesma realidade e estão lutando junto, trabalhando junto. Tá joia? Obrigada, Tati, mais uma vez conosco. Semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, você que está gestante, você que está aí na expectativa de ver a carinha do seu filho, da sua filha. Que Deus abençoe o seu parto, o seu pós-parto, que seja de fato um tempo de graça. E que também você busque e esteja rodeada de pessoas que te amem. Não tenha medo, tá certo? Fique com Deus e até a próxima semana.